Olá, galera! Eu sou o professor Diego Teixeira, professor de língua portuguesa, e vou resolver agora uma questão de 2015. Vamos lá! Enem 2015, segunda aplicação, o livro azul, caderno azul, questão 102. O peru de Natal. O nosso primeiro Natal de família, depois da morte de meu pai, acontecida 5 meses antes, foi de consequências decisivas para a felicidade familiar. Nós sempre fôramos familiarmente felizes, nesse sentido muito abstrato da felicidade. Gente honesta, sem crimes, lar sem brigas internas nem graves dificuldades econômicas. Mas, devido principalmente à natureza cinzenta de meu pai, ser desprovido de qualquer lirismo, de uma exemplaridade incapaz, acolchoado no medíocre, sempre nos faltar aquele aproveitamento da vida, aquele gosto pelas felicidades materiais, um vinho bom, uma estação de águas, aquisição de geladeira, coisas assim. Mário de Andrade, numa coletânea do Ítalo Morricone, os 100 melhores contos brasileiros. Beleza? Vamos para a questão. No fragmento do conto de Mário de Andrade, o tom confessional do narrador em primeira pessoa revela uma concepção das relações humanas marcada por... Vamos para as opções. A. Distanciamento de estados de espírito acentuado pelo papel das gerações. B. Relevância dos festejos religiosos em família na sociedade moderna. C. Preocupação econômica em uma sociedade urbana em crise. D. Consumo de bens materiais por parte de jovens, adultos e idosos. E. Pesar e reação de luto diante da morte de um familiar querido. Gente, olha só, vamos voltar à questão. Existem coisas interessantes aqui que merecem destaque. Esse pai, ele não é um pai, digamos assim, que tenha deixado tantas saudades assim. Não que não haja um luto, mas pelo menos nesse fragmento, o autor, ele revela um certo descontentamento desse personagem em relação ao pai. Vejam só. Ele diz o seguinte, que a morte do pai foi crucial, foi decisiva para a felicidade familiar. Ou seja, desde esse momento em que o pai morreu, a família mudou, passou a ser mais feliz. Ele explica por quê. Nós sempre fôramos familiarmente felizes, nesse sentido muito abstrato da felicidade. Gente honesta, lar sem brigas, mas devido à natureza cinzenta de meu pai, ele revela uma natureza cinzenta. Ele era desprovido de qualquer lirismo, ele era acolchoado no medíocre. Ele fala, sempre nos faltava o aproveitamento da vida, o aproveitamento de um vinho, enfim, uma geladeira adquirida. Vamos lá para a questão agora. Olha o que a banca está pedindo. O tom confessional do narrador, ou seja, esse tom confessional em primeira pessoa, revela uma concepção das relações humanas marcada por... Vamos ver as opções. Distanciamento de estados de espírito acentuado pelo papel das gerações. Essa opção A ela é bem possível. Existe um distanciamento. Aquele pai ali era um pai mais cinzento, como o próprio autor diz. O filho, ele tinha um desejo de aproveitar a vida. Eu, de cara, marcaria ali um tracinho no lado dessa opção A, porque é uma forte candidata. B. Relevância dos festejos religiosos em família na sociedade moderna. Isso aqui está longe de ser o centro da questão, né? Preocupação econômica em uma sociedade urbana em crise. Isso nem é dito. Ele fala, rapidinho, ele tangencia essa temática quando ele fala aqui, sem brigas internas nem graves dificuldades econômicas. Mas a questão econômica não é o centro do texto. Consumo de bens materiais por parte de jovens, adultos e idosos. O Enem está criando aqui um modelo de questão que é bem próprio do Enem, né? Em que há questões que, de alguma forma, são verdadeiras, mas que não respondem ao comando da questão. Tudo isso aqui é verdade, só que só uma responde. Vamos ver. Pesar e reação de luto diante da morte de um familiar querido. Essa não é nem verdade. Essa, de fato, é uma questão mais longe do gabarito. Por quê? Não existe essa reação de luto, não existe um pesar por essa morte. Eu descartaria mesmo. Gente, olha só. Como eu já disse, esse filho, ele está demonstrando um certo, não vou falar contentamento, mas ele não demonstra um descontentamento pela morte do pai. Ele explica por quê. A partir dessa morte, houve uma felicidade nessa família. Essa morte foi decisiva para a felicidade familiar, como revela esse fragmento aqui. Então, galera, como eu já sugeria
Gabarito, opção A, distanciamento de estados de espírito acentuado pelo papel das gerações. O filho, ele queria curtir, ele queria aproveitar determinadas coisas materiais, determinados prazeres, no entanto, não conseguia, em razão dessa natureza cinzenta do pai. Beleza? Um abraço, gente.